Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 31 de janeiro. Já estamos encerrando o primeiro mês do ano, por incrível que pareça. Pelo jeito, esse ano também vai ser tão ou mais rápido do que tivemos em 2018. Mas vamos lá, porque é assim que tem que ser. Aliás, rapidez parece que não é o forte do Internacional em nenhum aspecto, né? Nem dentro de campo com os seus jogadores e nem fora de campo com o seu técnico e a sua diretoria. Vamos falar especialmente desse assunto porque é um assunto que, se não está preocupando internamente o Internacional, externamente os torcedores colorados já estão perdendo a paciência até, mas estão visivelmente preocupados com esse início de ano da equipe do Internacional. Bom, estamos ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo Sistema NET, nos canais 24 e 524. E para todo mundo, você pode nos acompanhar, Brasil, todos os países do mundo onde você estiver, você nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Você pode optar pelo site, digitando rdctv.com.br/ao vivo e você acessa a nossa programação real time. Se você preferir as nossas redes sociais, tanto para o Twitter e YouTube como para o Facebook, RDC TV Digital, e você vai estar linkado, conectado conosco, inclusive no Facebook, você sabe, podendo participar, mandar o seu recado. Já estamos aqui na nossa Watch Party com diversos amigos que estão nos acompanhando, como o Giovanni Kerber está nos acompanhando, a Gladys Passos, o André Magalhães, o Vinícius Souza, o Amaro Cardoso e muitos outros que estão. O Giovanni Kerber está nos desejando um belo trabalho. Muito obrigado, Giovanni. E nós estamos aqui na bancada para trabalhar com o Diogo Rossi, com o Thiago Rocha, com o Bruno Flores e com o Flávio Valente. Bom, senhores, fazer o seguinte, vamos começar de imediato mostrando as imagens do jogo em que o Diogo Rossi assistiu ao vivo lá ontem, esteve trabalhando pela Rádio Grenal, e vai nos trazer principalmente o sentimento dele fora daquilo que nós vimos pela televisão, dentro das quatro linhas. Mas em seguidinha, vamos agora com a reportagem do Guilherme Paz. Aliás, o Diogo Rossi está, eu vi agora aqui, me esqueci de falar para vocês, tem o nosso WhatsApp também para receber os recados, 998 15 99 90, aí, 998 15 99 90, o nosso WhatsApp, para que você nos mande as mensagens. O Sandro Ângelo Dias está pelo Facebook, ele já está falando do jogo do Grêmio aqui, e nós vamos antes falar sobre o jogo do Internacional. O Vinícius Portes também já está aqui com mensagem a respeito do Inter. Mas vamos lá, como eu disse, a reportagem do Guilherme Paz sobre o jogo de ontem, o empate do Internacional com o Veranópolis em 1-1. Guilherme. Tinha tudo para ser diferente, mas não foi. A gente está fazendo algumas mudanças em relação à equipe do ano passado, por perda de alguns jogadores, veio outros jogadores com outra característica, então isso também demanda um encaixe, uma movimentação que isso se busca no dia a dia, se forja nesse tipo de situação de empate e de derrota. Agora, claro, a gente precisa e sabe que precisamos ter um resultado. Veranópolis e Inter se enfrentaram na noite de ontem no estádio Antônio Davi Farina. Com força máxima, Oder Hellmann fez uma alteração tática para buscar a vitória. O atacante Santiago Trellis entrou no lugar de Patrick. E o Veranópolis, que ainda não venceu no Gauchão, não facilitaria o jogo. E foi a equipe da casa que levou perigo nos minutos iniciais, mas o Internacional que teve a melhor chance. Após bate-rebate, o goleiro Reinaldo saiu mal do gol e o William Potker balança a rede. Mas de forma irregular, o assistente já marcava o impedimento.
A resposta vem em seguida. Macena, de fora da área, bate na trave direita de Marcelo Lomba. Assim como Juba, que sozinho dentro da área, na marca do pênalti erra a bola. E Lomba recupera para o Internacional. Nico Lopes em jogada pela esquerda deixa Potker sozinho para fazer o gol. Mas o atacante perde uma chance claríssima de abrir o placar. O Inter tentava o resultado ainda no primeiro tempo. Em tabela de Dourado com D'Alessandro. Geninho tira em cima da linha. E aos 45 uma polêmica. Túlio Renan é puxado por Moledo. Cai dentro da área, mas o árbitro Anderson Daronco manda o jogo seguir. No último lance do primeiro tempo, mais uma chance do Veranópolis. Juba deixa Bruno no chão e chuta. Cuesta salva o Internacional. Já no segundo tempo, as coisas pareciam ser diferentes para o Internacional. Com 0-0 ainda no placar, Caio, do Veranópolis, recebe o segundo amarelo e é expulso por cotovelada em Potker. E com um a mais, praticamente o segundo tempo inteiro, o Internacional foi pro abafa. D'Alessandro tentou de falta. Nico da entrada da área chutou pra fora. Oder Hellmann colocou o time ainda mais pra frente. Colocou Neilton e Rafael Sobis para tentar a vitória. E depois do bate-rebate dentro da área, Nico Lopes aproveita e faz 1-0 Internacional. O Veranópolis tentava o empate. Juba antecipa Bruno e cabeceia para fora. Até que aos 34 minutos, Anderson Daronco marca pênalti. Mão na bola de Lito. E Rafael Sobis, que ainda não balançou as redes depois do seu retorno, assumiu a responsabilidade para fazer o 2-0 e assegurar a vitória. Mas não conseguiu. Reinaldo fica no meio do gol e defende. No rebote, um chutaço no travessão. Bati escanteio, era eu o batedor na saída do Dali, isso já é programado. Infelizmente errei e depois nós tomamos um gol aí. E o meu pênalti custou a nossa vitória, essa é a realidade. E como dizem, quem não faz leva. Para a surpresa dos torcedores colorados, Macena recebe dentro da área e deixa tudo igual. 1-1 Veranópolis e Internacional. Mesmo com alterações, mesmo com força máxima, é o terceiro jogo seguido que o Internacional não conquista os 3 pontos. Agora, na próxima segunda-feira, diante do Brasil de Pelotas, a situação tem que ser diferente. Como eu disse, a partir desse jogo, a base de time tem sequência e aí as mudanças que tiverem que ser feitas ou vai ser por alguém sentiu alguma coisa, alguma lesão ou até por uma opção tática e aí mais uma base será mantida para a gente dar sequência crescimento, evoluir, melhorar e buscar os resultados e crescer num todo como equipe. Olha, quem tem tanto tempo no futebol, e eu tenho mais tempo que o Odair no futebol, eu não sei que idade está o Odair. 40 um pouquinho mais de 40. Então eu tenho muito mais tempo que o Odair no futebol. Quando a gente já sabe quando o discurso é interno, quando o discurso é externo. 42. Mas eu queria pedir licença para vocês, antes da gente analisar o que aconteceu dentro de campo, pedir o depoimento do Diogo Rossi, que estava lá, foi repórter da Rádio Grenal ontem na transmissão. Eu queria saber, internamente, qual é o sentimento que está transparecendo do Internacional, Diogo? O que na tua sensibilidade de repórter, né, pode apurar lá de dentro do Internacional? Eu sei, mas eu quero o teu feeling lá, local, porque eu vou te dizer, o discurso já, apesar de pouco tempo, já está cansando. Na verdade, Rogério, na minha visão, pelo que eu pude observar ontem, primeiro que uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e aí eles estão um pouco desconexos na condição. Roberto Melo disse que o Inter precisa de correções, e aí o Odair disse que está corrigindo coisas. Só um pouquinho. Se o treinador diz que está corrigindo coisas e a direção quer correções, alguma coisa não está certa. Mas tem uma frase do Rafael Sobis na saída de campo, depois do teste do trabalho físico dele, que para mim é sintomática. Ele disse: se vocês pararem para observar,
o nosso gol foi de um bate-rebate. E o deles foi um gol de uma jogada trabalhada. Ou seja, quando o jogador do time sente que o time que ele tá não consegue render em relação ao adversário, é porque alguma coisa ele não está entendendo, ou então aquilo que está sendo passado não é suficiente para chegar naquilo que o jogador quer. E outra, né? Para mim, uma situação emblemática do jogo é aos 4 minutos do segundo tempo, quando o Rodrigo Dourado tem uma bola na ponta esquerda, mais recuado, é claro, e ele levanta a cabeça, procura a jogada que ele vai fazer, e quem rouba a bola não é o adversário, é o D'Alessandro. E aí ele vira para trás, bate os braços e volta caminhando como se não tivesse acontecendo nada. Isso é sintomático para mim, né? Porque é a situação de que alguém não está fazendo aquilo que está sendo combinado. E outra, o Odair disse que o time está mudando taticamente em relação ao ano passado. Eu concordo, saiu o Patrick, né? E entrou o Trellis, mas, as escolhas até aqui, né, estão sendo insuficientes. Convenhamos. Esse é o discurso para... Não, mas taticamente mudou. Mas você pode mudar taticamente o time, né? Se você não tem as alternativas táticas desde o ano passado, porque muda um jogador, aí causa tudo isso. Então, amigo, vamos para o Bambala, né? Vamos para o Bambala Futebol Clube, não o Internacional. A exigência é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Essa é a pergunta que eu vejo que tem que ser feita dentro do Departamento de Futebol do Internacional e o próprio Odair, né? E o Odair me lembra muito esse caso, não o técnico Odair, mas me lembra muito esse caso com o Jair Ventura do Botafogo, que numa ideia, numa estrutura, num time foi muito bem, ali no time do Botafogo que chegou à Copa Libertadores da América e depois chegou às quartas de final da Libertadores, dificultando demais a classificação diante do Grêmio em 2017. E depois, em novos projetos, em novas ideias, caso de Santos e caso de Corinthians, não conseguiu dar andamento, não conseguiu dar o prosseguimento. E essa dúvida me gera em cima do técnico Odair Hellmann. Se ele é um treinador que consegue modificar uma estrutura, que, repito, foi montada num plano emergencial em 2018, ou se não. Ou se aquele plano que ele montou em 2018 é o único plano que ele tem em mente, é isso que ele vai conseguir apresentar em 2019. Me preocupa a situação do Internacional, porque as mudanças que são feitas, as alternativas aí, mudança tática, o Edenilson jogando um pouco mais ao lado do Rodrigo Dourado, depois na saída do D'Alessandro, o Inter jogando um 4-4-1-1, com o Rafael Sobis jogando atrás do centroavante, são mudanças que na prática ali no desenho formata, mas a proposta de jogo do Internacional segue muito parecida, buscando a lateralização do jogo. As principais jogadas ocorrem quando o Inter consegue fazer o passe de infiltração para os ponteiros chegarem até a linha de fundo e realizar o cruzamento. O Inter se repete demais. A gente não consegue ver o Internacional evoluir. Internacional, ontem, eu fui olhar o scout no Footstats, mais de 50 bolas para dentro da área. Não é novidade. É muito. É muito. Bruno e Flávio. O que eu ia falar, assim, que no primeiro tempo também achei muito preocupante. As jogadas pelo lado esquerdo de defesa do Inter entravam, assim, no ataque do Veranópolis de uma facilidade impressionante. Então, assim, uma desconexão total do lateral esquerdo com o setor esquerdo da zaga do Inter, ou com cobertura. Era uma facilidade chegar à linha de fundo e colocar a bola. Só não teve um aproveitamento maior porque o centroavante daqui a pouco não conseguiu se conectar bem com a jogada, né? Mas foi impressionante. E agora eu vejo muito preocupante. Aquele lance me chamou muita atenção, que o Rodrigo Dourado foi pegar a bola e o D'Alessandro simplesmente roubou a bola dele, né? Isso aí vai ao encontro com o que o Sobis falou. Ou seja, o Inter não está fazendo jogada elaborada alguma. Será que estão querendo fritar o Odacir? Não sei, tem algo estranho por debaixo disso. Bruno. E só para concluir ainda, Rogério, eu acho que a entrada do Sarrafiori, assim, no finalzinho do segundo tempo... De novo, né? De novo. Ele merece chance. Isso é de um ridículo. Ele tem que jogar. Deixa, Bruno, me permita. Isso é de um ridículo. De um ridículo para o jogador. 41, quase 42 minutos quando ele entrou. Eu, se sou o Sarrafiori, eu pergunto, o senhor quer que eu faça quantos gols aí? Que eu fire o jogo? E o pior de tudo, que a primeira jogada dele, ele consegue uma situação de pênalti. Né? Não, e a direção permite isso, sabe? Quer dizer, nós estamos batendo aqui há quanto tempo?
nessa fragilidade diretiva que tem o Internacional? Quer dizer, isso tem que ter intervenção. É o jogador que é apontado. Quer dizer, esse jogador não foi trabalhado para ser, no início de uma temporada, o jogador, talvez um jogador-chave para a equipe, ou pelo menos um jogador que vai dar o grande alento para a equipe? Ah, vão me dizer que botar os 42 é trabalhar o jogador? Bruno, te interrompi. Olha, Rogério, eu tenho duas perguntas para fazer para os amigos aqui, para a nossa audiência do Virando o Jogo. Primeira, o gol do Veranópolis ontem. Quantas jogadas daquela o Inter trabalhou nos 4 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho? Eu me lembro de uma só jogada no jogo de ontem, que foi uma jogada trabalhada, que foi uma do lance Nico do Lopes, Rodrigo do Dourado. É. Na verdade, Foi o a única. Nico lança para o Edenilson, que toca para o D'Alessandro, que infiltra e o Dourado entra e tenta o gol. A jogada do gol começa trabalhada, só que depois a conclusão fica no bate-rebate, porque sai o Edenilson da ponta, ele faz o 2-1 e chega mas até a a gente de teve fundo. que pensar duas. É pouco, né? Não, teve uma do Iago também, mas é pensando... O fato de a gente ter que pensar nisso é pouco, né? E qual é a segunda pergunta? É pouco. Assim, eu não sou daqueles que adere ao rótulo de salvador da pátria, de ser apaixonado pelo cara que habla. Eu não sou um cara que criou muita expectativa antes de ver o Sarrafiori jogar. Porque quem criou essa expectativa não fomos nós da imprensa e não foi o torcedor. Foi o próprio Inter. Claro. Quando apresenta o jogador com Roberto Melo, com o presidente Marcelo Medeiros, um jogador que vem inicialmente para ser trabalhado ainda até como jogador de base, sem ter um jogo como profissional. Mas isso não me gera expectativa, o fato de o Internacional fazer isso. Porém, eu acho que o Inter, nesse momento, precisa de uma alternativa. O Inter melhorou com a saída do Patrick, que era o jogador mais criticado pela torcida? Sim e não, né? Sim pela saída e não porque entrou, né? Foi significativa a saída do Patrick? Não. Era o que o torcedor mais queria. A mudança que o torcedor queria, que todo mundo via que era óbvia, o Odair fez. Isso gerou um resultado prático em campo? Mas é que eu acho assim, ó, eu não sabia muito bem jogar dominó quando era criança. Então eu pegava os dominós, colocava um do lado do outro para tentar empurrar e eles caírem. Derrubarem. É o caso do Inter. É o fato. O Inter montou o dominó, só que tem uma peça que foi mal colocada e aí tá parado. E aí ele remonta e bota e lá na frente tem outra peça. Ontem a gente perguntou insistentemente sobre a base. Porque o Inter teve uma vantagem em relação aos adversários nessa fase inicial do Campeonato Gaúcho. Ninguém fala, mas a gente tem que falar. Hoje, o Grêmio, por exemplo, no dia 31, contra o São Luís, ele não pode mais usar a lista dos jogadores oriundos da base, que está no regulamento. Todos os clubes têm direito a inscrever 9 jogadores oriundos da base até o dia 30. E o Inter podia usar até ontem, até o dia 30. Ou seja, o Inter pôde usar em detrimento dos seus adversários. Aí, um jogo, os garotos da base foram aproveitados. E os outros todos não foram. Ou foram mal aproveitados, ou ninguém deu resultado depois de 17 dias de trabalho. Aí eu te faço uma pergunta para vocês como repórteres. Mas aí, Rogério, eu não consigo entender, o Trellis, ele é tão melhor assim do que é o Pedro Lucas? Mas eu não vou nem nesse exemplo, eu vou dar um outro exemplo de um jogador que nós falamos aqui, que era um dos poucos que vinha da base e vinha no elenco principal, que é o Juan Alano. Tá indo embora. Foi aproveitado, inclusive, não foi aproveitado? Um jogo. Um jogo. E tá mandando embora. Então, que raio de planejamento é esse? Não tem sentido. Não faz sentido. No Não faz início sentido. do campeonato, o jogador é opção e 3 rodadas depois ele está sendo... Ele é opção titular numa função que não é dele. Não, é pior. E mais ainda, ele está indo num negócio que já foi feito. Porque se tivesse aparecido um negócio de ocasião e dissesse lá, olha, nós vamos mandar o Diogo Rossi, mas nós queremos o Juan Alano, eu até entenderia. Mas quando é que o negócio do Parede foi feito? Na verdade, o Curitiba queria o Gabriel Dias, né? Tá, mas quando é que o Parede foi feito? Faz mais de 30 dias. E por que ali, então, não foi a negociação do Juan Alano? como uma moeda de troca. Eu acho que o ponto principal de tudo, Rogério... 6 jogos o Juan Alano está como profissional. Essa a questão. O principal de tudo. O Juan Alano sai do Internacional, o Internacional não sabe o tamanho do Juan Alano. Isso que é o pior de tudo na minha visão.
Porque ele pode ser isso que a gente já viu, fraco. Pois é. Mas a gente não tem certeza se ele pode ser melhor. Só pra gente destacar, o GPR, por exemplo, que é um jogador que vem surgindo no Grêmio, eu não vou comparar a qualidade dos atletas, eu vou comparar minutos jogados. O GPR em 2018 começou a receber oportunidades na equipe do Grêmio mais pro final da temporada. Em 2018, o GPR fez mais minutos jogados do que o Roalano. Sim, e agora nessa temporada, Isso, já foi 2019, duas vezes. Mas é isso que eu digo. Isso demonstra que o Internacional não sabe trabalhar. Se a gente outro jogador, Aí eu tava outro falando sobre o jogador, Sarrafiori. outro jogador. Exatamente É isso. isso Eu aí, era o não exemplo. sou adepto de Não que o sabe Sarrafiori não sabe o tamanho vai dele. entrar e vai resolver todos os problemas do Inter, vai ser o salvador da pátria. Eu não sou adepto dessa ideia, mas eu preciso ver o que ele vai render. O que ele pode O Odair render, né? precisa descartar pelo menos a opção. Pensar assim, ó, se eu colocar o Sarrafiori, eu não vou mudar o quadro O do jogo. Sarrafiori vive hoje Pelo o menos momento que o Nico Lopes viveu quando estava surgindo com o Celso Roth. É mais ou Ainda menos que isso. mais Não ou menos só essa do situação. Celso, E o aí Nico foi Lopes, uma resistência, o Nico Lopes só conseguiu, né, se impor o ano passado. Só que agora para o Sarrafiori é difícil, né? Para ele, porque agora fica muito entre o salvador da pátria A cruz e a espada. e a batata frita. Agora ele tá ferrado. Agora não ruim dá a mais, entrada agora é dela. fritar. Exatamente. Sim, Agora só que agora se chegarem a uma conclusão de que não tem um cara que saiba fazer armação no time do Inter, Ele entraria no lugar do Alessandro? só pode, né? Seria o Só pode. lugar natural. E ontem ainda. É sobre o ontem. Sobre o ontem. Segura sobre Tá. o ontem, que quando a gente voltar, eu quero justamente que a gente passe a analisar pontualmente o jogo de ontem. Porque eu não sei quem foi pior no jogo de ontem. Eu não ia nem pegar o jogo de ontem, eu ia pegar um exemplo, Rogério, referente a essa má observação do Internacional. E ontem foi um exemplo nem no jogo do Internacional, no jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro enfrentou a ORT pelo Campeonato Mineiro. O terceiro gol do Atlético Mineiro, e não só pelo terceiro gol, mas pela partida que fez Jair, jogador revelado nas categorias de base do Internacional, liberado por esta direção, marcou o terceiro gol do Atlético Mineiro, foi ovacionado na sua saída dentro de campo e é um jogador que vai ganhando espaço no Atlético Mineiro. Mas Só um exemplo mais um exemplo. claro da má observação que vem Tá sendo confusa feita essa no Departamento de Futebol do articulação. Internacional. Bom, em seguida a gente volta para falar das incidências. Eu já vou antecipar, não sei quem foi pior ontem, se foi o time, se foi o treinador ou se foi o árbitro da partida, né? Vamos falar em seguidinha sobre isso. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Banrisul, 90 anos do nosso Banrisul. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Acesse o site do Sesc e confira quais são os pacotes turísticos nacionais e internacionais que tem à disposição. O que mais lhe convier, você vai lá e adquire e vai fazer a sua viagem. sesc-rs.com.br, o site do Sesc. Bom, eu proponho o seguinte, vamos começar a análise desses três aspectos, se vocês tiverem outros também, evidentemente, fiquem, né, à vontade. Mas dos três que, vamos dizer assim, não tem uma repercussão maior no internacional daqui para frente, que é a questão do árbitro. Né? O Daronco, que é tido como um dos principais árbitros do Brasil, eu até tenho as minhas restrições a respeito disso, eu acho que ele aparece muito mais pelo físico, pela imposição pelo física porte dele. físico, que ele se notabilizou por isso. Ele é o melhor árbitro do Brasil, disparado. Eu tenho as minhas Disparado, restrições. eu não tenho dúvida. Eu gosto daquele de Goiás, né? Mas o pior deles, o Hilton Pereira não é Sampaio. pior, não, é bom, é bruxo, muito bom. o bruxo dos guerreiros lá. Libertadores da América, ele apita. O bruxo dos guerreiros. Ele é o bruxo, quem? só faz Copa porque é bruxo dos guerreiros. Qual é os guerreiros? É os donos, né? Os caras que mandam, né? Porque
Que o Anderson Daronco faz prova física melhor que ele. Não, mas que o Anderson Daronco apita melhor que ele. Faz jogo mais importante que ele, mas quem apita é ele. Mas ontem ele, ontem ele não deu nenhum exemplo disso. Tem explicação de porque ele fez um jogo ruim? Não, mas ontem ele não deu nenhum exemplo disso. Não a explicação de porque ele fez um jogo ruim está dita, Rogério. Porque a arbitragem é uma várzea. Não. A arbitragem do Daronco ontem foi muito ruim. Sim, é uma várzea. A arbitragem é uma várzea. Ele chegou às 2 horas da tarde em Porto Alegre de um voo oriundo de uma pré-temporada na Comebol de testes físicos. Dirigiu por 2 horas sozinho até Veranópolis para apitar um jogo. A Federação Gaúcha de Futebol não sabe que o seu principal árbitro está fazendo a preparação para ser o representante da Libertadores? Sabe. Não sabe. Ela sabe. Porque senão não bota no sorteio. Não, sabe e bota no sorteio, claro que então sabe. Então é uma várzea. Claro que sabe. Não, então é claro ridículo. E depois o seguinte... É ridículo. Não, depois o seguinte, vamos lá. Eu não alivio ninguém. Se não quer isso, vai trabalhar em outra coisa. Se não quer essa notoriedade, então pede para não ter. Mas notoriedade com várzea, Rogério? Não. Ô, Diogo. É várzea, Rogério. Não vou aliviar uma arbitragem que foi, no meu entendimento, calamitosa, que foi omissa ontem. O pênalti que ele não marcou do Rodrigo Moledo no atacante do Túlio Renan. Túlio Renan, que foi a poucos metros e não tem nada que mostre que ele pudesse estar com a visão. Não. 2 erros normais. Não, normais não. Absolutamente anormais ainda nessa posição que tu coloca. Mas é uma várzea, ele não consegue... Para mim, eu entendo... Que preparação que ele fez pro jogo? Para mim, eu entendo que é absolutamente normal, porque eu não considero o Daronco como essa sumidade que vocês consideram. Então ele está dentro da normalidade dele. A preparação para um árbitro de futebol é dirigir as curvas em direção à serra. Não importa qual é a preparação. Essa é a atividade dele, ele sabe. Essa é a realidade. Rogério, se tu vai defender a várzea, eu não vou corroborar contigo. Eu não estou defendendo a várzea. Isso é várzea. Eu estou defendendo o seguinte, eu sei das condições que eu vou trabalhar. E se eu me sujeito a isso, me submeto a isso, é porque eu quero isso. Tá? Então eu não vou aliviar. Tem, né? Como eu não sou aliviado... Porque é o que tem. Não. Tudo bem, mas então ele que peça. Olha, me tira da escala, me tira do sorteio. Claro, pois é. Vai então pedir. ele tem que assumir a sua responsabilidade. E aí ele vai fazer o quê? Não tem como aliviar. E aí ele vai fazer o quê? Árbitro como ele, que apita, tá, no nível internacional, não pode ter os erros crassos que ele teve ontem. Pode. Não a várzea que é a arbitragem, ele pode. Não tem como repassar a responsabilidade de jogo. Ele não pode. tem. A responsabilidade dos erros são dele. Mas o fato de ele não poder se preparar não é dele. Não se preparar. Essa história aí, com todo o respeito, Diogo. Pô, tu sabe como é que é. Então tu concorda com que as coisas que a CBF faz. Quando tu vai trabalhar, uma coisa é a seguinte, é eu não concordar da maneira como elas são. E outra coisa é eu me submeter. Concordando? Não estou concordando, eu estou dizendo que tu acha que é certo o que aconteceu ontem com ele? Não estou dizendo isso. O telespectador está me entendendo. Eu não estou dizendo isso. Se eu não estou entendendo, ele também não está. Eu estou dizendo que a hora que te submete a algo que esteja errado, tu não pode reclamar. Aí ele é fritado e tiram ele. Mas aí é a opção dele. Mas não existe, Rogério. É a profissão dele. É a profissão dele. Se ele não quiser, se tu chegar para mim e disser, Rogério, tá ruim desse jeito no programa, eu não vou. Ok, eu vou respeitar a tua decisão. Não, Rogério, isso aí... Agora, não pode ele se escudar. Usar o escudo de que as coisas são mal gerenciadas e aí por isso que eu desempenhei mal. Não, um árbitro da qualidade dele, do status que ele tem, não pode deixar de marcar um pênalti escandaloso como foi aquele do Moledo. O Luiz Fernando estava em casa ontem, o chefe dele, eu vou aliviar, inclusive, no segundo pênalti, como já tinha marcado um que o Rafael Sobis perdeu, tá? Aquele do zagueiro do Veranópolis em cima do Sarrafiore é outro pênalti também, para mim, claríssimo. O chefe dele estava ontem, o cara sai. Mas não é o chefe, Diogo, para com isso. O chefe do Daronco estava ontem mesmo. Agora, porque tu fez uma entrevista ruim, tu vai botar a culpa na chefia? Não. Que é isso? Não. Tu tá fazendo interpretação equivocada das coisas, Rogério. Não estou interpretando. Eu não Rogério, posso, ele é um árbitro, ele tem que botar o meu desempenho. Eu não posso colocar o meu desempenho como responsabilidade da chefia. Mas o desempenho físico dele foi atrapalhado. Será que influencia tanto assim na técnica? Claro que sim. Influencia tanto assim na qualidade técnica de apitar? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até porque... Então é o seguinte, CBF, parabéns, a várzea que você e a Comebol fazem, está sendo aplaudidas no programa.
Ninguém está aplaudindo. A várzea da CBF foi aplaudida no programa. Não faça um sofisma. Só um pouquinho. Não faça se ele pode apitar depois da várzea que aconteceu, então ele tá certo. Não parta de uma premissa errada para desenvolver um raciocínio e uma tese. Isso é um sofisma. Mas tá Eu certo, estou dizendo aqui, e vou repetir mais uma vez, porque todo mundo já entendeu, só tu que não entendeu ou não quer entender. Mas não tá certo, Eu discordo como as coisas são feitas. Só que a hora que eu me submeto a elas, eu não posso reclamar. E não posso dizer que o meu desempenho foi por causa de A, de B ou de C. Então tá bom. Não, eu me submeti, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. Então e o seu Daronco tem que ser responsável pela péssima arbitragem que fez ontem. Daronco, parabéns. Péssima arbitragem que fez ontem. Parabéns. Não deu um pênalti claríssimo, tá, a favor do Veranópolis e não deu outro, que para mim, no meu entendimento, também é claríssimo, a favor do Internacional. Uma arbitragem, como eu digo, uma arbitragem política, que enxerga algumas coisas e não enxerga outras. Esse tipo de arbitragem é que nós temos que terminar no futebol brasileiro. Nós temos que terminar no futebol brasileiro. Nós temos que tem que acabar com esse tipo de arbitragem. Pré-temporada e tem que se ferrar para vir aqui a jogo com 40 graus. Ele acertou nos 2 amarelos, que resultou a expulsão do jogador. É que assim, ele errou dois e o resto todo que ele acertou. Não, o jogador do Veranópolis foi expulso. O Caio? Não, tudo bem. Então, ele acertou. Porque não merece. Não, mas vem cá, mas ele acertou, uma questão técnica. Nós estamos criticando o Internacional. Aí o juiz não pode ser criticado. Não pode. O Internacional pode. O árbitro não pode ser criticado. Tem mais acertos que erros, o Daronco ontem. Mas o Daronco teve erros também técnicos em nível nacional bem graves, em algumas outras situações também. Então, ontem... O que acontece, como a gente erra aqui também, é normal. E um juiz da qualidade dele, ele sabe pelo atalho também, né? Se ele está descontado fisicamente... É mais curioso, né? Quando o Inter joga mal, a gente tem que analisar a arbitragem, né? Não, eu falei as três incidências. As três incidências. Começamos pela arbitragem, né? Começamos porque essa aí independe do Internacional. Não, é a análise do jogo. Mas quando o Daronco acertou e deu o pênalti, o Inter não ganhou. E aí se lembra agora que ele errou os pênaltis. Mas o que tem que ver? O pênalti, se ele não desse aquele pênalti, seria um escândalo. Seria um escândalo. O pênalti que ele não deu, os dois, já é uma coisa difícil de engolir. Por que não se critica os Sobres discutindo com o Nico Lopes em campo? Porque não sabem quem é que vai bater o pênalti. Mas nós vamos partir para isso. Qual foi a minha proposição? A gente começou pela arbitragem, mas que é o menos importante do jogo. Mas que era menos significativa, mas é que tu levou para uma defesa veemente do Daronco. Mas claro, como se não pudesse ser criticado. A gente tem que defender contra a várzea. Mas como a gente está aplaudindo a várzea. Mas não tem nada que ver, Diogo, uma coisa é a várzea que está lá instalada há tantos anos na CBF. E a gente está concordando que está certo, não estamos concordando com isso. Agora ele tem que se impor. A hora que tu te submete a alguma coisa, tu não pode reclamar, meu amigo. Tá bom, nós estamos tu vai te submeter e ficar reclamando? Não, a várzea é se submeter, e depois querer repassar para a várzea. Não, a culpa é de lá, não é minha. Eu acredito também que se a gente fosse árbitro, a gente não faria. Suas responsabilidades. Eu assumo as minhas responsabilidades. Tá bom. Então todos têm que assumir as suas responsabilidades. Vamos parar com isso. Vamos parar de querer tapar o sol com a peneira. Eu só quero dizer que eu não aplaudi a várzea. Fim. Não, ninguém aplaude a várzea. Ninguém aplaude quando a gente concorda que ele estava certo em apitar ontem, não tem conexão, essa conexão que tu queres fazer não existe, Diogo. Não existe. A gente está fazendo uma crítica de um árbitro que ficou 30 dias numa pré-temporada, não existe essa conexão sozinho para apitar o jogo. Mas por que ele se submete a isso, meu Deus do céu? Ele precisa. É porque ele quer. Porque ele precisa. Porque ele quer. Então não se repassa para outros. A hora que você se sujeita a alguma coisa, não pode repassar a responsabilidade. Tá bom, o Daronco não precisa apitar os jogos do Campeonato Gaúcho. Se sujeitou, a responsabilidade é sua. Tá bom, ele não precisa. É sua. Se tu trabalha sem condições e aceita, a responsabilidade é tua. Não repassa para os outros isso. Isso, então não repassa para os outros. A culpa da CBF e da Conmebol ser uma várzea é dos árbitros. Pronto. A culpa de ser uma várzea é uma coisa. Agora, quem se submete a isso, aceita a crítica. Ele precisa. Então, aceite a crítica. Aceite a crítica. Mas eu não estou achando que ele deve ser criticado. Não, mas aceite pelos seus erros. Só que primeiro a gente tem que fazer uma análise de por que ele errou. Não vai aliviar. Errou. Então, agora tudo que acontecer de errado vai se repassar. Não, a culpa é de quem está errando. Ele errou. Pronto. Vamos adiante. Eu me calo sobre esse assunto e não corroboro. Não existe. Uma péssima arbitragem. O fato é que o Inter precisa de alternativas, de mudanças que signifiquem um melhor rendimento. Né? E o Trellis também, para mim, foi não deu resposta praticamente na frente. Né? Então,
é outra questão a ser bem ponderada também. E o D'Alessandro daqui a pouco vai ter que sair do time, né? Porque não tem mobilidade, Daqui a né? pouco, É quando? muito lento. Daqui a pouco. O Odair... Esse daqui a pouco não chega nunca. O Odair vai precisar agir. A pergunta que deve ser feita é: tem gente melhor que o D'Alessandro no elenco do Internacional? A gente vai para aquela teoria, tem que postar os guris para ver o tamanho dos garotos, para ver o tamanho dos atletas. Mas é que o Internacional vive também uma carência de jogadores com esta característica, né? E é algo que a gente vê, né? Essa dificuldade. Uma coisa é o time que o torcedor gostaria de ver e outra coisa talvez seja os atletas que o Odair tenha na mão. O torcedor do Internacional acredito que queira ver um time com toque de bola, um time envolvente, um time que a gente vê aqui do outro lado da cidade, que é o caso do Grêmio, né? Um time que gosta de ter a posse de bola. Mas as características dos jogadores que tem o Internacional, para este momento, muito pouco provável que o Internacional tenha um rendimento dessa maneira. O pior de tudo, o Edenilson tem essa característica, o Rodrigo Dourado tem essa característica, o Potker não tem. São poucos jogadores que tem no elenco do Internacional, e outra coisa então acho difícil preocupante a também, modificação né? do panorama. E o Odair não tem tranquilidade agora para fazer esses experimentos também, né? Para descobrir qual é o tamanho. Ele começa a ficar garotos. pressionado. Ele está pressionado. E outra questão também, né? O Inter tinha no Fabiano uma alternativa interessante, ou até o titular em relação ao Zeca, e agora o titular é o Zeca, que não joga, e o Bruno ontem, né? Como é que foi esse Bruno? O Bruno, ou seja, o Bruno ele vai ter que, alguém Também vai é ter que preocupante. explicar daqui uns dias o que o Bruno vai fazer em Porto Alegre, né? Mas sabe que o Porque Bruno... o rapaz que é reserva, Será que é o rapaz início que é de reserva temporada? do Bahia, Mas aqui, não ó, pode eu chegar não no vejo Inter para que ser titular, a né? Com todo preocupação tenha respeito. que ser por aí. Porque aí, sabe, a preocupação do Internacional tem que ser por alguns jogadores que são endeusados a partir do treinador e da direção, e que o torcedor fica entendendo isso, e que são com falhas contumazes. A zaga do Internacional, né? Rodrigo Moledo, com todo o respeito ao profissional, não pode jogar no Internacional. Um jogador que precisa de Não 3 pode. meses para entrar Não em pode. forma, não pode ser Não titular pode. do Inter, com todo O Rodrigo respeito. Moledo é o jogador que ele só aparece porque ele desempenha na área do adversário, porque vai lá, faz um gol na área do adversário, mas na sua área é um jogador cheio de falhas. Ontem ele teve um lance no jogo que foi constrangedor, no primeiro tempo ainda, pelo lado direito, quando lançaram uma bola e o menino do Veranópolis deu um tapa de primeira nela e ele não consegue nem no atalho, nem na recuperação. E depois, no lance do gol do Veranópolis, foi envolvido. Aí você pega, começa por aí. Aí você vai para o meio-campo. O meio-campo do Internacional, há quanto tempo vem em cima de Dourado e Edenilson? Dourado e Edenilson. É um meio-campo suficiente para fazer um time andar? No meu entendimento, não é. E aí se deposita nesse meio-campo como se fosse o pulmão do time do Internacional. Se a gente parar para pensar uma análise que foi feita pelo Rafael Sobis, que o Inter não trabalha a bola, que o Inter não constrói o jogo, a gente só precisa fazer a seguinte avaliação. Rodrigo Dourado, que estilo de jogador que ele é? Um roubador de bolas e um cara que não constrói nada. O Edenilson, um condutor, não é um construtor. O William Potker, fazendo do time de ontem, claro, né? O William Potker é um corredor, nada mais que um corredor, tem se mostrado isso. O Nico Lopes é um finalizador, também não é um construtor. E o D'Alessandro é um... Ex-construtor. É um ex-construtor. É um ex-construtor. É um ex-construtor. E aí, o que se faz? Como é que se constrói a bola? Eu vim para cá, conversando com o Thiago Rocha, sobre o jogo de ontem. Em dado momento, o Inter precisava da vitória, estava 1-1, o jogo estava acabando, estava todo mundo dentro da área do Internacional para atacar, os dois zagueiros na linha de meio campo, aguardando caso houvesse um contra-ataque, e o cara que recebia a bola para tentar infiltrar era o Dourado. Não pode o primeiro volante, o cara que dificilmente vai ter característica de construir, ser o cara que recebe a bola. Tanto que a melhor jogada que ele faz é uma bola para o Sobis que sai em atraso e está impedido. Ou seja, não tem um construtor. O Internacional não tem um construtor. E a grande questão, né, Diogo, a gente está... Ou um esquema que construa, porque o Grêmio, por exemplo, que daqui a pouco o torcedor vai dizer, o Grêmio também não tem. O Grêmio também não tem um construtor. É o esquema do Grêmio que constrói as jogadas. Não, eu posso até pegar aqui uns números do Grêmio e do Internacional para te fazer uma comparação. Mas o que chama mais atenção é que a gente está entrando no 14º mês de trabalho do técnico Odair Hellmann. Mas passou 14 meses de trabalho do Odair Hellmann. E eu não consigo ver a evolução do primeiro time do Odair lá no início de janeiro de 2018. Ah, muita crítica, calma. Mas ele foi terceiro do Brasileirão. Sim, jogando bem, evoluindo em alguns momentos.
estagnado. É que realmente o modelo... A proposta teve modificações durante a temporada, mas a ideia não modificou muito pouco. Tá. Mas é que daí... Só pra gente pegar números. Mas tá? se a gente parar pra pensar, o Grêmio também não mudou grandes ideias. Sim, mas vamos comparar então com números, tá? O Internacional, em 4 rodadas do Campeonato Gaúcho, tem 102 cruzamentos errados. 102 cruzamentos errados. O Grêmio, com as mesmas rodadas, um time alternativo jogando em mais partidas, tem 31 cruzamentos errados. Que não é o estilo do Grêmio cruzar a bola para a área. Que não é o estilo. Então, mais demérito ainda no Internacional, que se utiliza de um estilo de cruzamento, alça mais bola para a área e erra muito mais. Claro. Mais demérito no Internacional. Concordo. E na questão do lançamento, que o Internacional também se utiliza bastante, o Calvin Correa até destacou que foi o melhor momento do Internacional, como começou a se utilizar da bola longa. Sim. Do lançamento. Umas 2, 3 jogadas pro Trellis que até resultaram, uma delas até resultou no gol que estava impedido. O Internacional lançou 74 vezes de maneira equivocada em 4 rodadas do Campeonato Gaúcho. O Grêmio, num comparativo, alçou 46 vezes a bola errada. Então, o que a gente demonstra disso? Que o trabalho está sendo feito da maneira equivocada. Que o Internacional precisa rever conceitos. E precisa rever conceitos para ontem. Porque as exigências do Internacional que tiveram em 2018 serão diferentes de 2019. Perguntei para o Daí se ele se sentia pressionado ontem. Tanto na questão de observação dos adversários. Os adversários vão observar o Internacional de uma maneira diferente nessa temporada. Por quê? Porque, em cima do que você destacou, o Inter foi terceiro colocado brasileiro. Quem que disse o Odair? Porque ele está respaldado. Claro, mas só que isso preocupa, né, Rogério? Porque, assim, preocupa de certa maneira. Eu concordo que o treinador tem que estar sempre respaldado pelo departamento de futebol. Só que respaldo é uma coisa e concordância é outra, né? O Inter não pode concordar com tudo que o Odair está fazendo no departamento de futebol. O Odair tem vários erros. E eu acho que assim, se a gente quisesse pensar um erro só, mas só umzinho, eu pensaria aquele que o Flávio falou no início do jogo, no início do programa, que é o do Sarrafiori. Ele foi titular no primeiro jogo e depois, em todos os outros jogos, ele ganhou 3 minutos para tentar resolver problemas. Não tem direção. Não tem como. A direção do Internacional, a direção... Só que daí o Odair faz com respaldo e concordância. Mas com o respaldo, né, dessa diretoria. O que essa diretoria do Internacional, ela tem que começar a prestar atenção é o seguinte, ela entrou no 3º ano, certo? Nos 2 primeiros anos, não ganhou absolutamente nada. Não ganhou sequer Campeonato Gaúcho. Isso. Tendo, inclusive, perdido uma disputa de Campeonato Gaúcho para time do interior. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Exato. Ah, com o técnico... Não. Carlos Zago. Bom, aí... Sim, porque mudou o técnico várias vezes também, essa direção. É outro detalhe. Então, essa direção tem agora uma segunda oportunidade de tentar fazer as coisas certas para tentar ganhar um título, mesmo que seja um Campeonato Gaúcho. Porque se fechar 4 anos de gestão sem ter vencido um título sequer... Nem que seja o gauchão, né? Isso vai ser também um recorde também. Mas o Giovanni Luigi, que foi o presidente desse grupo, pelo menos o Giovanni ganhou o Campeonato Gaúcho. Ontem o Roberto Melo disse que em outras vezes teve o Inter pior foi campeão pepino gaúcho. Que foi a reforma do Brasil. Que o Inter foi campeão gaúcho e se enganou em outros momentos. Ou seja, deixou bem claro que a competição mais importante é a Libertadores, ele usou essa expressão. Então é o seguinte, dizendo que a Libertadores o Roberto Melo, a partir dessa declaração, o Roberto Melo, né, se colocou na obrigação de ganhar a Libertadores, então. Aí é que vem a minha preocupação. Pode ser, esse é o problema. A minha preocupação pelo amor de Deus, começa a partir daí. Porque assim, vocês têm dúvidas de que o Inter pode se classificar, por exemplo, para a próxima fase do Campeonato Gaúcho? Não, nenhuma. Hoje nenhuma. Nenhuma. Agora, daqui 35 dias o Inter está estreando na Libertadores. É que vai empatar uma, vai ganhar outra de um time muito fraco, vai acabar classificando. É 8 de 12, vai classificar. Okay, vai entrar. Ok. Não porque o Internacional tem que agradecer ao Carlão lá, goleiro do São Luís. Os 3 pontos que o Inter fez são do Carlão. Que tomou aquela piruleta no final do jogo. Eu te falei aquele dia aqui, Rogério, quem é o artilheiro do Campeonato Gaúcho? O Juninho Capixaba, agora posso aumentar porque o Jael tem 2 gols. O Juninho Capixaba, o Macena também. Juninho, Macena, o Jael ou o Refletor? Acho que o Refletor já está comprovado, né? Porque o Carlão falhou e o Paulo Vitor falhou também lá do Refletor. Para mim é o Refletor, porque os 3 pontos que o Inter tem... Falar em Paulo Vitor e Jael,
vamos em seguidinha falar, porque o Grêmio joga hoje, Joga hoje contra o São Luís na Arena. Não, e outra questão, bem rapidinho, né, Rogério, ainda sobre o Inter, eu acho que a questão Valdívia precisa ser pensada. Porque é um jogador que, se ele pudesse ser acrescentado ao grupo do Inter, ele teria muito a dar, né? Mas diante agora, do momento dos jogadores do Inter... Valdívia é carta fora do Mas baralho. é que agora, eu até concordo contigo, Flávio, só que agora é salvador da pátria, né? Se o Inter fizer, vai jogar toda a responsabilidade dos erros que cometeu até aqui no garoto. Não, e vai estar admitindo que é um foi garoto, erro. né? E vai estar admitindo que cometeu um erro anteriormente. Vai torcer quase para não dar certo, né? Não duvido. Não, mas o fato de se integrar o Valdívia agora vai estar reconhecendo um erro, porque não fez isso no início da temporada. O que é certo e está dando certo. Estação Verão Sesc, também em Porto Alegre agora, nos finais de semana de janeiro e fevereiro, com diversas opções gratuitas de esporte e lazer. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bolas e raquetes para o frescobol e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe! A programação completa você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br, inclusive para todo o litoral do Rio Grande do Sul. A realização aqui em Porto Alegre da Prefeitura Municipal e do Sistema Fê Comércio Sesc-RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Muito mais diversão para o seu verão. Mensagem do Banrisul e já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem. Nós temos várias mensagens aqui. Ô, Diogo, nós erramos aqui, Diogo. Ué? Nós perdemos muito tempo aí de falar a respeito do Daron. Eu enlouqueço. Eu acho que vocês falaram por outros interesses, por referência saudável. Eu só acho, assim. Para fugir do debate do Internacional, é isso? Não, também pelo aspecto físico da Aronca, assim. Só acho. Olha aqui, ó. O amigo que não mandou o recado... Para aí, deixa eu ver, vamos explicar isso aí. Da semana retrasada. Não, eu não Te gusta? Não, Te agrada? Não, me agrada. Eu não sei... Eu não gosto de alemão. Eu acho que é o Sérgio Luiz Ritt, tá? Pelo 49, mas final 1393. Ele diz assim, ó, Diogo, boa tarde. E boa tarde aos amigos também. Rafael Sobis é igual ao Dali. Já era. Precisou ele jogar 4 rodadas para vocês levarem em consideração o que eu disse aqui? Não, mas ele não jogou 4 rodadas, Diogo. Sim, ontem ele jogou, teve a chance, tinha que resolver, não resolveu. Mas ele não jogou 4 rodadas. O Odair, acho que na primeira rodada ele nem participou. Não, jogou 3 só. Mas que desculpinha aquela do Odair, hein? Não, o nosso cobrador era o D'Alessandro, depois que era o D'Alessandro, era o Rafael Sobis, depois o Nico Lopes. Como é que o segundo cobrador inicia no banco de reservas e o terceiro é o titular? Não entendo essa lógica. Mas não tem lógica. O Internacional é sem lógica. Se a gente quiser procurar lógica nas coisas que o Internacional faz, a gente não vai encontrar. E olha só, não. Esse ponto aí tem lógica. Essa questão de homenagear a pessoa para bater pênalti tem lógica. Mas é porque isso já aconteceu com o Paulão, já aconteceu com o Rossi, agora aconteceu com o Sobis. Isso tem lógica. Isso custa caro. Isso custa caro muitas vezes. O Ricardo Noronha disse assim, ó, por que o treinador do Inter coloca um jogador frio aos 43, tirando aquele que já está no clima do jogo? É o Ricardo Noronha de Porto Alegre. Falando sobre a questão do Sarrafiori mais uma vez, né? Eu entendo, é difícil o cara engrenar aos 43 com um jogo que vai acabar em 5 minutos. E mesmo assim conseguiu... E mesmo assim fez um lance que cavou um pênalti. Exato. Bom, temos muitas mensagens aqui, mas eu quero colocar a respeito do Internacional, né? O Sandro e a Ângela Dias, o Sandro Ângelo Dias, o Inter não tem time, é um amontoado de jogadores. Tá? Mas vamos colocar a apresentação do jogo do Grêmio hoje. O repórter Pedro Oliveira nos traz a apresentação de Grêmio e São Luís. Pedro. Logo mais, às 9h15 da noite, com previsão de 36 graus, o Grêmio enfrenta o São Luís em casa, para se manter na liderança do Campeonato Gaúcho. Não só eu, mas como todo o elenco, né, todos que estão concentrados, está à disposição do Renato. Quem ele colocar para jogar vai dar o seu melhor, como sempre. A equipe do São Luís, o que passaram para a gente e os jogos que a gente viu, é uma equipe qualificada. E a gente sabe quando essas equipes vem contra a gente, é um jogo diferente, né? Os caras dão a vida.
Mas isso a gente tem que passar por cima. Como foi o jogo do Juventude, a gente tem que saber lidar com as dificuldades. Neste verão de muito calor, a toalhinha é a melhor amiga do repórter. Mas para o atleta, uma toalhinha não vai servir. Então, será que é muito difícil jogar neste calor? Acho que se esquentar um pouquinho mais fica bom. Irmão, mas fazer o quê, né? A gente é pago para trabalhar. Assim como vocês vêm trabalhar nesse calor, a gente tem que trabalhar debaixo do sol, até porque o nosso escritório é lá dentro das 4 linhas. Mas eu acho que não atrapalha, a gente tem que se acostumar com isso. Um calor forte, acho que até a noite mesmo, na hora do jogo, é difícil. É difícil, mas eu acho que como se a gente estiver lá fora e for jogar, o Grêmio vai sentir, o outro time também vai sentir, então é ruim para os dois. Então cada um tem que administrar da melhor forma possível, mas é bem complicado, porque o calor está bem intenso esses últimos dias aí, principalmente. Renato Portaluppi fez suspense sobre o time que vai para o jogo daqui a pouco, mas a tendência é que seja um time misto. Então, para quem vem do banco, é mais uma grande oportunidade para mostrar serviço. O Renato sempre fala isso pra gente. O jogador que não está jogando, às vezes está no banco, às vezes não vai para a relação, tem que estar sempre preparado. Eu acho que a oportunidade chega para todo mundo. E foi o que aconteceu com o Marinho naquele jogo. Ele entrou, estava preparado na hora certa e ele conseguiu fazer aquele rápido gol. E no próximo jogo ele já teve a oportunidade, né? E o Renato sempre deixa claro que para quem não estiver no jogo ou estiver fora da relação, está treinando forte, está trabalhando bem, para estar preparado que a oportunidade chega. No jogo da última segunda, Marinho foi quem usou a camisa 10 tricolor e teve uma grande partida. Mas se fosse Michel no banco de reservas, quem vestiria essa camisa com tanta história? Sinceramente, pelo que eu conheço a parceria, eu dava a minha camisa 10 pro Maicon. Mas brincadeira à parte, eu acho que estando com o Marinho ali, até porque no gauchão não tem a numeração fixa, Jean-Pierre também é um craque. Cairia muito bem com a camisa 10, mas quem sou eu para dar a camisa 10 para alguém, né? Essa daí eu jogo pro Renato. E é com este ambiente leve, mas com muito calor, que o tricolor vai enfrentar o São Luís. Muito bem. Grêmio e São Luís na Arena, como disse o Pedro Oliveira, 9h15 da noite. Tarde, né? 9h15. Mas tá bom, não tem mais TV mesmo, então. Já foi 9h45, até que o horário tá legal. Tá ótimo. E para esse calor também, né? Enquanto mais tarde for, tendência de temperatura tá um pouco mais agradável, porque o Grêmio jogou às 8h40 da segunda-feira, a temperatura na casa... 8, o Inter é que vai jogar 8h40. 34 graus para fazer o termômetro. Tem um detalhe, tá, pro jogo de hoje, assim, que me chama a atenção, que a gente tem que fazer uma análise não hoje. A gente tem que ver hoje para tentar entender daqui 2, 3 dias. Porque o André sequer vai ficar no banco hoje. Né? E assim, por mais críticas que o André possa receber, e eu acho que 95% das críticas que ele recebe são justas, e ele merece recebê-las mesmo, olha, quando joga o time reserva, né, do Grêmio, o mínimo que se espera é que ele fique no banco, né? Mas hoje o Renato reavaliou essa possibilidade, né? Me parece que hoje... Mas ele treinou hoje de manhã. Treinou de manhã. Ele treinou de manhã com reserva? Com os não relacionados. E a transição também. Com a transição. Treinou fora, não fica nem no banco hoje. Eu acho que... Não, é que hoje joga o titular, né? Não, vai jogar o reserva. Mas hoje de manhã tinha uma discussão que poderia jogar os titulares. Não, vai ter acréscimo de algum titular, função do gramado, que está excelente na arena, e o Renato, então, acha justo que os titulares sigam jogando no excelente gramado. Essa foi a avaliação dele, foi dito hoje de manhã. Mas olha aqui, se o Michel e o Jeromel deram entrevista, exatamente. Tá, tudo bem, mas é uma mescla desse time titular com reserva. Só que daí é o seguinte... Mas vamos pegar, Diogo. Vamos no lá. último jogo, o Jael e o André ficaram no banco. Quem é o titular? Perdão, o Viseu. Hoje vai jogar o Paulo Vitor. O Renato já escalou o Paulo Vitor. Tanto faz. Um ou outro, qualquer um dos dois pode ser titular, certo? Sim. Tá, tudo bem, mas joga o Paulo Vitor. Lateral direita, quem é que vai? Leonardo. Um dos Léo. Não, o Léo tá fora. O Léo Moura tá fora. O Léo Moura tá com... Então, é um dos Léo, é isso que eu digo. Tá? Com esse desconforto. Vai tu também repetir essa bobagem de desconforto? É o que fala, né? Os médicos inventaram uma besteira para a gente começar a repetir essa bobagem. Uma coisa que cientificamente não é lesão. Ele está com problema de umidade. Falta de... Umidade avançada. Umidade avançada. É verdade. Tá. Não, ele tá com dor na panturrilha. Não tem. Tá, ele tá com dor na panturrilha. Não tem como mais, Léo Moura, gente. Não tem. É só para jogo assim, quando o Grêmio vai atacar.
porque é uma avenida. Contra o Juventude já deu espaço também, não tem condições o Léo Moura. O Grêmio só tem um lateral. Eu entendo todo o lado sentimental do torcedor ver ali o Léo Moura atacando, sendo um atleta que chega à linha de fundo, mas ele não pro time do Grêmio é um jogador que prejudica. Pro time do Grêmio é um jogador que prejudica. O Léo Moura não tem mais condições. A dupla Grenal se farta Então vamos lá. O outro Léo também pode ser titular. Tá, Gomes. tudo bem, mas hoje eu... Aí a zaga vai ser Jeromel e Paulo Miranda, porque o Kahneman tá fora. Não, e Kahneman, parece que o Kahneman voltaria hoje. Não, tá fora. Tá fora também? Fora também. Bom, não deixa de ser titular. Lateral esquerdo. Capixaba. Bom, você vai gastar 5 milhões sem botar o Capixaba, né? Eu tenho uma dúvida. Lógico! O Marcelo Oliveira não pode começar esse jogo, será? Acho também. Porque o Paulo Miranda vem jogando todas, né? Tanto no reserva quanto no titular. Pois é, mas e o Renato é um cara que já tem adepto desse né? rodízio aí no início. Tá desconfortável. Não utiliza. Desconfortável é se a cadeira não é confortável. Essa cadeira aqui é muito confortável. Esse é um desconforto. Se não fosse essa cadeira. Mas, enfim. Aí tá. Aí nós vamos pro meio campo. Até é bom o Marcelo Oliveira, por exemplo, com o Capixaba, né? Porque vai ficar mais preso ali para ajudar o Capixaba que só ataca, né? Pois é, mas a não ser que jogue Jeromel e Marcelo Oliveira. Isso. Mas aí não jogaria o Paulo Miranda. Exato. Mas porque o Renato botou no outro jogo, quando a gente imaginava que, como o Kahneman estava lesionado, seria o Marcelo Oliveira, o que o Renato fez? É por isso... Ele inverteu a posição dos zagueiros. É que, Paulo Miranda e Jeromel. É que eu acho, pelas informações que a gente tem, que é mesclado o time hoje. Quase reserva. Porque domingo tem um jogo importante contra o Caxias fora e na outra semana o Grêmio joga a decisão da Recopa contra o Avenida, né? Então o Grêmio vai usar titulares nesses 2 jogos. Tá, mas o jogo com a Avenida, a decisão da Recopa é o mesmo. É o mesmo jogo do campeonato. E a semana que vem não tem jogo no meio da semana. Isso. Por isso titulares domingo. Titulares Então, domingo e depois domingo de novo. Porque a próxima semana tem jogos da Copa Libertadores da América e Copa do Brasil, né? 2 gaúchos estreando na Copa do Brasil. O Avenida pega o Votuporanguense. E o São José. E o São José na outra semana. E o Juventude, se eu não estou equivocado, pega o Palmas no Tocantins. Então, por isso, a rodada já começa a ser desmembrada, com, logicamente, o Atlético Mineiro estreando na Libertadores da América contra o Danúbio do Uruguai e o São Paulo pegando a equipe do... Quem é que o São Paulo pega? Tajeres de Córdoba, da Argentina. E só referente à questão da Recopa, que me lembra a taça, deselegante o gesto internacional de não pegar a taça lá da festa da maçã, né? Muito deselegante, né? Como assim? Tinha uma taça. Não, eu sei, tinha a taça da festa da maçã. Em caso de empate, seria para o Internacional, que era o visitante. Quem pegou foi o Adriano Loss. Gerente de logística. Isso, gerente da logística. Não foi nem presidente, não foi Roberto Melo, não foi Rodrigo Uma Dourado, das cenas mais constrangedoras recentes que eu vi. Patético. Uma desconsideração. Em outros momentos foi o Pellegrini desconsideração. A última foi o Pellegrini que ergueu. Mas aí era dirigente, pelo menos, na época. Isso, era dirigente. Tem que ter essa representatividade. Não pode um funcionário ir receber, com todo o respeito ao Adriano Loss, que é um excelente funcionário internacional do Departamento de Futebol, né? Mas não pode um funcionário representar. Porque então que seja um jogador, pelo menos. Vou no Museu do Inter lá, Rogério. Quero saber onde é que está a afirmação 2015. Eu peço desculpas aos nossos telespectadores aí, nós terminamos prolongando muito o debate, o Diogo e eu, a respeito do Anderson Daronco, tá? E terminamos deixando muitas... Não conseguiríamos dar atenção a todos os nossos telespectadores e internautas. Vocês devem compreender isso, porque graças a vocês a nossa audiência cada vez mais tem aumentado. E eu sou muito grato a isso, tanto pela NET, né, convencionalmente pela TV, nos canais 24 e 524 da NET em todo o estado do Rio Grande do Sul, como pelas nossas plataformas digitais aí, que nós tivemos nesse mês de janeiro, né, um crescimento extraordinário. Então, sou muito grato a vocês. Mas eu queria registrar aqui, por exemplo, a respeito do Internacional, ainda o Thiago Gonçalves Magni. Odair perdido. Não tem jogadas, tabelas, infiltração, 2-1 não existe, o toque sai, nem sabem o que é. Meu Deus, está tudo errado. Segue balão para a área. Está tudo errado, diz o Thiago Gonçalves Magni. Mais ou menos ele resume aquilo que a gente falou aqui, né? Em tudo isso. Já estamos encerrando? O pessoal pelo menos ganhou 3 minutos a mais no nosso programa hoje. Telespectadores. Se vocês quiserem falar mais do Daronco. E um grande abraço. Daronco já esgotou. Um grande abraço ao Johnny, da Usina do Corpo, lá da Vencesal. Alô, Johnny, teu time Inter vai melhorar, hein? Vai. Tá bom, então. Vai acabar o calor também.
Nós vamos ter uma transmissão especial da posse dos novos deputados, né? Ou não só dos novos que não eram e que foram eleitos, mas dos que também foram reeleitos. Com a apresentação do Cláudio Andrade aqui no estúdio. Quem é que vai estar na Assembleia Legislativa? É só material que vem de lá e o Cláudio Andrade faz a costura por aqui. Tá bom. Então vocês fiquem agora na companhia, eu chamo sempre a companhia da Ali Klein, né, com o Virou Moda, mas hoje nós temos essa transmissão especial lá da Assembleia Legislativa com a posse dos deputados para essa nova legislatura, comando aqui do Cláudio Andrade em seguidinho. Muito obrigado, Virando o Jogo volta amanhã, 13h. Até lá. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.